Não. Pois é. Ah, bem, o que está rolando aqui? Obtenha uma equação da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular m em cada um dos seguintes casos. Essa aqui é para ser uma questão bem fácil, tá? As mais iniciais, assim. Então, provavelmente você não está sabendo nem como começar as questões. Porque essa aqui é basicamente você jogar na fórmula e pronto, acabou. Normalmente não é tão fácil assim, né? Normalmente ele te pede um problema ali, já que está falando de geometria analítica, sobre uma reta que era perpendicular, que passou num outro ponto, de uma outra reta, de um triângulo, e assim vai, sabe? As coisas podem escalar de dificuldade muito rapidamente. Mas essa aqui é para ser uma das questões fáceis. Vamos lá, se ele está falando de equação da reta, a gente sabe que a equação da reta é essa aqui, ó. AX mais B, y igual a AX mais B. É um jeito de escrever a equação da reta. Tem um outro jeito que no terceiro ano é mais utilizado, que é o teu caso, que é esse jeito aqui, ó. Ioiô mi xoxô. Já ouviu falar disso? Ioiô mi Não. xoxô? É. É um bom jeito de decorar, ó. Ioiô mi xoxô. Agora, quem é o M, quem é o Y0, quem é o Y normal, né? Bem, a equação da reta, dentro dela, vai ter o Y e o X. Tem que ter, faz parte da equação. Tu não vai descobrir quem é o valor de Y e X. Faz parte da equação. Agora, Y0, M e X0 são elementos específicos da tua equação, são valores específicos que definem qual que é a tua reta. Né? O que muda de uma reta para outra, tipo essa, qual que é a diferença dessa para essa? A diferença é o valor do x0, do m e do y0, tá bom? Então, como nesse problema ele está pedindo simplesmente para você escrever a equação da reta, se você identificar quem que é o y0, o x, desculpa, o y0, o m e o x0, está resolvido. Então a tua missão aqui é encontrar isso. Para resolver o problema, devemos encontrar quem é y0, m, x0, ok? Uhum. Muito bem. Tendo dito tudo isto, tu conseguiria resolver agora o problema? Pelo menos a A? Calma aí. O Y0 é o 6? Não. Putz, não. Quando a gente tem um ponto escrito dessa forma, o primeiro cara é o X e o segundo é o Y. O primeiro cara, na verdade, é o X0 e o segundo é o Y0, entendeu? Uhum. Então o Y0 é o 3. E o Então, X0, o 6. exato, tem que cuidar com a ordem. Tá. Então, menos 3. Professor, mas ali é 3. Por que tu colocou menos 3? Porque esse sinal é da fórmula. Hum. Então tu mantém ele. Quem que é o M? Quem será que é o M, né? Beleza. Tá aí. Esse jeito aqui, o professor já tem que aceitar como resposta certa, entendeu? Então tu não precisa se estressar. Só joga na fórmula e pronto. É só jogar na fórmula e pronto. Não tem conta. Por isso que é bem fácil, bem inicial, entendeu? Portanto, eu gostaria que você fizesse a B. Tá. Quando você chegar na equação da B, que nem eu cheguei aqui, isso aqui já serve como resposta, você me diz, tá bom? Faz num papelzinho aí, e se tu quiser, até bate uma foto para eu ver exatamente o que tu fez. Daí eu posso te dar uma dica de como escrever para a prova também. Posso fazer? Claro.
Então, ficou y menos 5 é igual a 1, x menos 4. Errado. Sério? Tu falou y menos 5. Sim. Mas ali, o y0 é menos 5. Ah, então tem que mudar o sinal. E isso, menos com menos dá mais. Só Mais. isso. O resto tudo certo, tá? Tá. Beleza. Agora é C. Nossa. A C, a única coisa diferente é que os números estão no formato de fração. Tá. Ficou y mais 1/4 é igual a menos 5 sobre 6, parênteses, x menos 3 sobre 2. Perfeito. Então tá feita. Você fez sozinha, sem erros dessa vez. Muito bem. Aí, ó, já conseguiu começar uma continha. Vou dar aqui pro outro cliente que eu tava fazendo com o filho dele aqui as questõezinhas. Senão eu vou misturar as tuas com a dele, daí já viu, né? Vai ficar uma caquinha. Primeira vez que você faz aula assim, em particular? Primeira vez, Tomara que seja bem legal para você, como está sendo para mim. Porque eu adoro quando as questões são fáceis assim. Que às vezes chegam uns malucos aí com uns negócios que eu não sei fazer, daí eu fico até com vergonha, né? Porque, né, a gente também não é de ferro, né? Não sabe tudo. Daí, aqui por hora tá tranquilidade na quebrada. Deixa eu pegar a próxima aqui. Agora é umas com um desenho de retas, e das retas nós obteríamos a equação, né, do gráfico. Então a gente tem que saber tirar a equação da reta de um gráfico. Isso é difícil. Certo, mano? Então, bem, aqui tem várias estratégias, tá? Porque pode vir uma série de informações diferentes. Mas nessa aqui, por exemplo, eu acho que no caso de todas as outras também, ele deu um ponto da reta e deu o ângulo, né? O ângulo, qual é o ângulo aqui, sabe me dizer? É esse que tu tá vendo, 45. fala aí, esse mesmo, 45. E qual é o ponto? Qual é a coordenada do ponto P que está ali? Não sei. Você sabe sim, olha ali e me fala. Coordenada? O ponto, ele tem uma coordenada, ele tem os valores que o representam. O valor de x e o de y dele, né? Tá. 7, que é o x. Exato. E 3, que é o y. Perfeito, esse é o ponto P, que tem coordenadas x igual a 7, y igual a 3. Show! Muito bem, e com isso eu garanto para você, você consegue encontrar a equação, tá? Até porque o que você acabou de me dizer aqui é justamente o x0 e o y0. Sim. Os mesmos lá daquela equação ioiô mi xoxô. Certo, mano? Então, basicamente, o que falta, né, de acordo com o que eu te ensinei, é o m só. A única coisa que você não tem e que você precisa para ter a equação é o m. E tu não sabe como obter o m, certo? Certo. O professor não te ensinou, não falou nada sobre a tangente do ângulo. Lembra dele falar sobre tangente nesse assunto aí? Cara, eu não me lembro. Pois é. O que acontece é que o m, né, o coeficiente angular, ele é dado, o valor dele, na realidade, pode ser dado como a tangente do ângulo. Sempre. Sempre que te derem o ângulo que a reta faz com o eixo x, no nosso caso ali o 45, o m é
tangente deste ângulo, tá bom? Então, para o nosso caso aqui, a gente tem que saber quem é a tangente de 45. E você pode fazer o uso de calculadora ou lembrar do limite notável, porque a tangente de 45 é um dos limites notáveis. Lá que tem o tal do seno do 30, seno de 45, seno de 60, cosseno do 30, coisas que você supostamente aprendeu no primeiro ano. Você, por acaso, sabe qual que é a tangente de 45? Peraí, eu tinha uma musiquinha que eu fazia. Ah, sim, é o funkzinho dos ângulos notáveis. Eu posso até colocar aqui para você. Ah, eu quero. Sim, deixa eu pôr aqui para você ver, depois eu te mando o link e te mando a tabela. Só um segundinho. Que essas funkzeiras aí grudam no cérebro e nunca mais sai, né? É. Ah, coloquei a tela errada. Deixa eu pôr a tela certa agora. Aqui, funk dos ângulos notáveis. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Demorou, galera. Beleza? Então é esse funkzinho aí. Beleza. Salvou. Agora vou te mandar essa tabela, né? Claro, para tu manjar bem o funk e decorar mesmo, tu tem que tu mesma, né, cantar o funk e escrever a tabela, né, para ficar bem legal. Mas por hora a gente sabe que dá para decorar, né? Tem uma boa ferramenta aí. Pode crer. Deixa eu te mandar até aqui. Beleza. Beleza? Vamos continuar então? Vamos. Beleza, tá aí. Então agora a tangente 45, no nosso caso, né? Se a gente olhar lá na tabela, ela é 1. Opa. Então o nosso coeficiente angular é 1. Beleza, portanto agora eu posso pegar aqui e acabou, né? Só jogar os valores que a gente já tem. Nosso ponto é esse. E o M é 1, então vai ficar y menos 7 igual a 1 vezes x menos... Opa, falei besteira. Y menos 3. Agora sim, né? Porque esse é o y0 e esse é o x0. Né? y0, x0, m. Beleza? C, basicamente, de novo, é só jogar na fórmula depois de ter identificado as coisas no gráfico. Uhum. Agora deixa eu pegar outra ali. Outra que você mandou para você fazer. Acredito que você vai ter que usar a calculadora. Na hora da prova, você pode usar a calculadora? Não. Putz. Então vai ter ângulo que tu vai ter que decorar e coisas assim, né? Deixa eu... Preciso fechar a janela, senão vai entrar muito pernilongo, tá? Tá. Mas vai começando sozinho aí. Estratégia mesmo. Tu consegue ver o ponto, ele tá bem evidente ali. Tu tem o ângulo também. Pode usar a calculadora caso precise. Vou fechar a janela, só um segundo. E aí, como estamos?
Então, na hora de identificar os pontos, eu tô com dificuldade no X, porque eu só encontrei o 4. Você encontrou a coordenada y, que é 4. Isso. Mas qual é a coordenada x, né? Note que ele está sobre o eixo y. Né? Esse aqui é o eixo y. Uhum. O eixo y ele tem um valor específico de x, que é o x igual a 0. Então, o x0 é 0, tá bom? Esse ponto, em outras palavras, tem coordenadas 0 e 4. Tá. Sempre que um ponto está sobre o eixo y, é 4. Tá. E com esse ângulo, como que eu encontro o valor? Muito bem. Novamente, você tem que saber de cabeça, né? Não tem como tu fazer uma conta para descobrir. Ângulos a gente faz de cabeça. Tem que decorar, ou usa calculadora, ou usa alguma estratégia, né? Por exemplo, aqui é 135, beleza. Quanto que é aqui? Esse ângulo 90? vermelhinho. Não, ixi, tá. Você realmente não sabe nada de geometria analítica, né? Nada. Nossa, porque isso aqui é lá do 6º ano, 7º ano. O ângulo complementar aqui é o ângulo que faz tudo dar 180 graus, né? Lembra disso? Que o ângulo raso aqui é 180 graus. Todo ângulo assim é 180. Então tem um número que você soma no 135 que dá 180. 135 mais quantos dá 180? 65. Não. Isso. É? Não. É 55. Fui na inércia. 55, exatamente. Bem, isso é uma forma, isso talvez ajude a. Não, saber, 45. Deixa pra lá então. Ó, infelizmente, nesse assunto, tu tem que decorar o círculo trigonométrico. Tipo, eu vou mostrar isso pra você, que é uma coisa do 2º ano isso, né? Que ajuda muito aqui. Deixa eu pegar esse círculo aqui, ó. Ele é bom de decorar. Né? Note que ali tem até o 135, que é o ângulo que tu quer. Tá aqui. Não sei se tu tá conseguindo ver, mas é problema do celular que tá lá ficar muito pequeno, mas tu pode dar um zoom ali que tu vai ver. Então, a questão é o seguinte, eu não sei de cor essas coisas. Só que eu penso no que eu tô precisando. Eu tô precisando da tangente. Então, eu sei, daí tu vai ter que ir escalando o conhecimento, né? Eu sei que a tangente de um ângulo é o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então eu vou ter que saber quem é o seno e quem é o cosseno de 135. Novamente, né? É uma coisa que, de modo geral, a gente não vai decorar. A gente só decora os caras do primeiro quadrante. Mas aí dá o pulo do gato, né? Porque 135, tu mesma me falou agora há pouco, que dá 45 aqui. Então significa, pela lógica, que o 135 vai ter as mesmas medidas, por simetria, né? Olha só, as mesmas medidas do 45 graus, tá vendo? Pelo menos no y aqui. No y é exatamente o mesmo valor. Né? Porque quando a gente está procurando seno e cosseno, a gente está procurando as coordenadas do ponto. Esse ponto aqui. Porque é o 135 graus. Então, a coordenada y dele vai ser o seno. É isso que está dizendo esse círculo trigonométrico aqui. E o seno dele, né, é o mesmo seno do 45 graus. Eu sei por simetria. É uma simetria. Esse assunto o professor fica, sei lá, uns 3 meses, 2 meses no 2º ano falando. Então não tem muito jeito. Aqui ou tu usa calculadora ou tu aprende isso. Então a gente olha, né? Beleza. O seno de 45 está ali na tabela. Agora, o cosseno de 45, né? Qual é? O cosseno de 45 é o mesmo valor. Só que para nós, e aí também tem uma coisa muito importante, tu tem que saber o quadrante que está acontecendo. Né? O 135 está no 2º quadrante. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto.
O 135 está no segundo quadrante, porque ele é maior que 90 e menor que 180. Aqui está 90 graus, aqui está 180 graus. Só tu pensar em ângulo, né? Ângulo zero, ângulo reto, 90 graus, 180, daquele esquema que eu te falei do... Né? Eu falei agora há pouco, né? Que isso aqui tem que dar 180. Uhum. 270, 360. O giro inteiro é 360. Agora, qual é o valor da tangente, que é o que realmente nos importa, né? Eu olho e vejo que o cosseno de 135 não é igual ao cosseno de 45, é menos. Porque ele está do outro lado, no lado onde é negativo, ele está à esquerda. A esquerda é negativo. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. É o negativo do 45. É o negativo do cosseno de 45. É menos raiz de 2 sobre 2. Então, tu vai ficar com menos 1. Porque o seno aqui é raiz de 2 sobre 2, positivo, que é igual. E o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. É negativo porque está do outro lado. E um número dividido por ele mesmo negativo, a gente aprende que é menos 1. Uhum. E é esperado que o coeficiente angular seja negativo. Porque essa reta é decrescente, ó, tá vendo? Ela está indo para baixo. Ela é uma reta decrescente. Os valores vão passando e ela vai diminuindo, né? Ela está decrescendo. Tudo bem? Bastante coisa, né? É. Bastante coisa aí que, tipo, não dá para passar em uma aula. São conhecimentos prévios, né? Que, tipo, o professor também não vai voltar na escola, né? Porque senão ele não consegue passar a matéria. Então são coisas que a gente teria que ter uma aula só para isso, entendeu? Uhum. Que é muito necessário saber de cor essas coisas que eu estava te falando, para conseguir encontrar sem calculadora. Se tu tiver calculadora, só coloca lá e pronto, né? Uhum. Mas já que o professor não deixou, e já que ele também não vai dar o círculo trigonométrico, muito provavelmente, né? Daí são coisas que tu vai ter que decorar. Infelizmente tem que decorar isso aqui, tá? Tá. Mas a lógica dos ângulos é essa. Então pronto, encontramos o M, você já tinha encontrado para mim o Y0 e o X0. Agora com o M aqui, né? Lembrando que eu estava procurando o M, né? Porque o M é a tangente do ângulo. Tem como, sabendo o M e esse o Y0 e o X0, tem como você me dizer qual que é a equação, por favor? Y igual a menos... Não, Y menos 4 igual a menos 1, parênteses, X menos 0. Isso. Quando é menos 0, a gente pode simplesmente deixar só o X, né? É. Então, menos 1x já estava bom já. Show. Bem. Então, paradinhas de ângulo aí, né? Coisinhas chatas, ângulo costuma ser chato. Vamos ver a próxima. Essa aqui parece mais fácil. Ela é bem parecida com essa que a gente estava vendo agora. E com a outra juntas, assim, vamos dizer. E aí, qual é o ponto aqui? Ponto que ele deu, qual que é o valorzinho dele, você sabe? X é 0 de novo? Isso, x é 0 de novo, tá? No eixo y ele é 0. E o Y é menos 2. Isso aí. Quem é o M? O M é a tangente do ângulo que faz com o eixo X. Então, é o 30? Tangente de 30? Não. É a tangente desse cara aqui. É sempre o cara que vem do lado direito até chegar na reta. Então, quanto que mede esse ângulo roxo ali? Lembrando que a soma de um ângulo de uma meia circunferência, como é o caso aqui, tem que ser 180, né? 180. Então é 150? Isso. Agora 150, né? 150 é um ângulo semelhante, né? A qual ângulo do primeiro quadrante? Tu tem que fazer os desenhos aí e pensar, né? Vamos pensar lá naquele círculo trigonométrico. O primeiro quadrante é... O 30, 45 e 60.
É mais Então- perto dos 60, 150. Não, mas não é essa a lógica. A lógica é o seguinte: tem que ser aquele argumento da simetria lá, né? Por exemplo, o ângulo 30. Esse aqui é o ângulo 30, vamos dizer assim. Tá? Ele vai ter uma reta simétrica aqui do outro lado. Uhum. Qual vai ser o ângulo dela? Você tem que pensar um pouco logicamente aqui, né? A gente já sabe que o meio círculo ali em cima tem 180 graus. Uhum. Isso tudo é 180. O que vai ser esse ângulo aqui? Quantos graus falta nesse azul aí para completar os 180? É estranho, né? Não, Porque é um espelho aqui, tá tendo uma reflexão. Tem um ângulo específico aqui que falta para dar 180. não é o 150. Putz, eu falei ali, olha. Nossa, eu falei. Não, mas eu quero saber. Mas sim, a resposta é 150. Como é que eu fiz tão na inércia isso que. Sim, a resposta é 150. O azul é 150. Mas qual que é esse ângulo verde aqui que eu acabei de desenhar? É 30 de novo? Sim, ele é 30, porque ele é um reflexo, certo? Aham. Então, obrigatoriamente, o azul, que é o que falta para do verde dar 180, ele tem que ser 150, não é mesmo? Uhum. Sendo assim, o que eu quero chegar com esse papo todo é que as respostas para o ângulo de 150 graus são simétricas com a resposta do 30 graus. Então, tu tem que conhecer um pouquinho de função trigonométrica. Então, sabe, comparado com a primeira questão, com certeza, essa aqui é muito mais difícil, né? Porque tem muita matéria do segundo ano para saber. Então, né, se nós estamos interessados aqui no ângulo de 150, qual que é o valor do seno aqui de 150? Não sei, mas eu sei qual é o seno de 30 graus, por causa daquela tabelinha, aquele funkzinho dos ângulos notáveis, né? Uhum. O seno de 30 graus é 1/2. Então a tangente, como é seno por cosseno, vai ficar 1/2 dividido pelo cosseno de 30 graus, negativo, porque está lá do outro lado. Então menos raiz de 3 sobre 2. Esse papo todo aqui vai ficar que a tangente de 150 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Depois de resolver essa conta, fica menos raiz de 3 sobre 3, tá bom? Tá. Então tá bom. Beleza. Pronto. Mas Agora por que a gente pegou o 30 graus e não, tipo, 60 ou 45? Pela reflexão. Olha só, a gente não tem 30 graus aqui? Então, tá aqui os 30 graus, né? Tá. Eu tinha visto que o roxo, na verdade você que me falou, né? Que aqui era 150 graus. Justamente porque você sabia que a soma aqui tinha que dar 180, lembra? Sim. Quem falou que aqui era 150? Essa soma de ângulos sempre dá 180. Daí eu usei todas essas informações de ângulo para conseguir encontrar o valor da tangente de 150, que é o que eu estava precisando. Que tem a ver com 30 graus, justamente porque lá do outro lado fica simétrico ao 150. O 30 graus do lado direito é simétrico ao 150 do lado esquerdo, beleza? Tá. Por isso que a gente usa o 30 graus como referência. Tá bom. Tá bom. Agora que você tem tudo isso, me diz qual que é a equação dessa reta, tá? Tá. Tá, foi. Qual que é? Ficou y mais 2
é igual a menos raiz de 3 sobre 3 e x, porque tinha dado 0, então eu coloquei isso com Isso. x. Menos raiz de 3 sobre 3 vezes x. Muito bem. Vamos ver mais. Bem, tem mais uma. Presente por meio de uma equação a reta que passa pelos pontos AB nos seguintes casos. Certo. Bem, acredito que você não saiba fazer também quando dá 2 pontos, né? Então, eu vou te mostrar como é que é. Uma outra forma, né? A forma que eu falei lá no começo da aula de equação de reta é esse aqui, ó. É mx mais b. Existe um outro jeito de encontrar o m, não é só pelo jeito lá da tangente. Apesar de que tem tudo a ver. O m também pode ser obtido como ΔY sobre ΔX. Quem que é ΔY e ΔX? Delta na física e na matemática é final menos inicial. Então é y final menos y inicial, dividido por x final menos o x inicial, beleza? Uhum. Daí a única coisa que você precisa reparar é quem é o final e quem é o inicial. Só isso. Na verdade, tu define, né, quem que é o final e inicial. Posso dizer, por exemplo, que nesse A aqui, esse primeiro ponto, A é o inicial e o B é o final. Enfim. Agora eu só tenho que tomar cuidado de colocar os números certos aqui. Por exemplo, eu defini que o ponto B é o ponto final, tá bom? Então, qual que é o Y do ponto B? Y do ponto B Isso. é o 11, não é? Isso, 11. E do A? 3. Isso, então é sempre o Y de um ponto menos o Y do outro. E embaixo a mesma coisa. O X de um ponto, só que tem que ser do mesmo ponto. Então, qual que é o X final aqui do nosso caso? É 6 e 2. Isso, vai ficar 6 menos 2, né? Cuidado com as Isso. operações. E novamente, né, note que esse sinal de menos, ele vem da fórmula, então vai ter momentos que tu vai ter menos com menos dá mais. Cuidado, tá bom? Então, aqui nós vamos ficar com m igual a 11 menos 3, que é 8, né? Uhum. Dividido por 4, que dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Então, m é 2. Ou seja, quando tu tem 2 pontos, pode ter certeza que tu consegue obter a equação da reta. E é desse jeito que você obtém o coeficiente angular, tá bom? Dividindo ΔY por ΔX. Agora tem que achar o B. Como é que a gente vai achar o B? Também é bem fácil. Primeiro você acha o M. Então você pega esse valor de M e coloca na equação. M não é 2? Coloca o 2 aqui. Uhum. E agora, como falta só encontrar o B, você pode, né, você tem que fazer o seguinte. Pegar um dos pontos, qualquer um, eu vou pegar o A porque eu achei ele mais simpático, só por isso mesmo, e jogar na equação da reta, jogar no lugar do x e do y. Porque assim, se tu substituir o valor do y e do x, a única incógnita que vai faltar aqui é o b, que é justamente quem você precisa para encontrar a equação da reta. A equação da reta é você ter um y relacionado com um x envolvendo alguns números, como nas que tu estava fazendo agora há pouco. Aquela que tu estava fazendo agora há pouco, o ioiô mi xoxô, é a mesma coisa que essa. É a mesma equação. Só está escrita de outra forma, tá bom? É a exata mesma coisa, só está escrita de outra forma. Continua falando de retas. Bem, agora que a... Bem, então, pode ser desse jeito, mas se tu quiser continuar a usar ioiô mi xoxô, eu queria mostrar desse jeito porque, né, pode ser que o professor use. Mas vamos contar que ele não vai usar para não prejudicar a cabeça. Então vou continuar utilizando ioiô mi xoxô, tá? Ioiô mi xoxô. Agora, mesma coisa, né? Tu pode pegar um ponto e jogar ali no lugar do y0 e do x0. Vamos jogar o ponto A. Se jogasse o ponto B, professor, estaria errado? Não, daria a mesma coisa. A resposta também estaria certa. Então, olha só. O y0 é 3. O m aqui a gente achou que é 2. X menos o x0 que é 2. Tudo bem? Então, tendo 2 pontos, essa é a conta que você vai fazer para achar o m. O resto é só, novamente, só pôr na fórmula, tá bom? Tá. De boa? Ó, então tá de boa.
Então agora você pode encontrar para mim o M da B. Consegue enxergar os valores da B? Uhum, eu dou uma ampliadinha. Tu tem teu livro aí também, né? Caso precise. Uhum. Peraí. Ficou y menos 5 é igual a 0/2, aí parênteses, x mais 1. Entendi. O quê? Vamos ver se o seu M está certo, né? A gente É. pode fazer, por exemplo, menos 1 menos 5 dividido por 2 menos com menos mais 1. Então vai ficar menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Teu M deu menos 2? O meu deu 0/2, porque ficou menos 3 dividido por 6. Então, mas como é que dá zero? Primeiro que tá errado, mas de toda forma, se tu tivesse R$ 3 e dividisse para 6 pessoas, não ia dar zero para cada uma. Dá 2. É porque eu me Ia confundi dar com os 50 números. centavos para cada uma, né? R$ 3 para 6 pessoas dá 50 centavos para cada, né? Sim. Então dá meio real, né? Daria a resposta 1/2, não 2. Então cuidado com essas matematiquinhas básicas também. Mas de toda forma, acho que você inverteu a ordem, né? Você colocou o x em cima e o y embaixo, né? Você errou a ordem. É o y em Foi. cima e o x embaixo. De resto, tudo certo. E também, né? Na hora da simplificação, tudo errado. Beleza. E agora, bem, agora é só fazer o ioiô me xoxô. Quando encontrar aí, me fala. Mas aí dá a mesma coisa, é só mudar o M, não é? Isso. Tipo. Ah, tá. Então, aí. Ah, tá, peraí. Daí ficou y menos 5 igual a meio x mais 1. Isso.
Show. Ó, tô vendo que tu tá engatando nesse assunto aí. O resto tava certo. Agora vamos tentar fazer sem me ajuda, hein? Achar o M Tá. sem me ajuda. O C, né? Isso. Pronto. Já achou o M? Cuidado, hein? Quero a resposta certa dessa vez. Dá uma pensada aí se tá certo ou não. Eu acho que tá. Mas verifica? Dá uma olhada bem de novo, vê os valores de Y, de X, tu colocou no lugar certo, se tomou cuidado com o sinal. Sim. Posso falar? Pode. Deu meio. Deu meio. Vamos ver aqui. Ah, não, Ai, não. tenta de novo. É Y final menos Y inicial. Dividido por X final menos X inicial. Quanto que vai ficar o Y menos Y? O meu deu 2. Ah, é? Qual que é o Y do ponto A? Y do ponto A. 8. E do ponto B? 8 também. E 8 menos 8? Ai, eu tava fazendo errado. Eu tava fazendo 8 menos 6. Pois é. X. Ah, não, agora vai. Aí fica 8 menos 8, que é 0. E 6 menos 4, que é 2. Isso, então 0 dividido por 2 dá quanto? 2. Aí. Agora sim. Show de bola. Aí, colocando na fórmula, ficou y menos 8 igual a 2x menos 4. Não. Não é pra colocar na fórmula? 0 dividido por 2 dá 0. É, Se tu tem 0 reais e vai dividir para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 0, né? é. Então a resposta vai ser
Zero lá do outro lado direito, né? Uhum. Então vai ser y igual a 8. Basicamente essa é a equação da reta ali. Y igual a 8. Porque o m igual a 0 zerou todo mundo, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. Ah, sim. Pode crer. Então... é isso aí. Agora vamos dar uma olhada nessa. Ixi, essa aqui é barra pesadíssima. É porque colocou R, né? Aí, meu Deus do céu. Não, tem nada a ver com R. Não? Tem a ver com o ângulo ali, né? De 90 graus. Ele deu pouquíssimas informações e falou do ângulo de 90 graus. Isso aí, acho que não vale a pena a gente nem começar, tá? Tem muita coisa aí para ver dos outros assuntos. Acho melhor a gente focar em outras coisas no momento. Eu tô preocupado com frações. Tu parece não ter muita confiança em fração. Esse assunto, esse negócio aqui, treta. Treta. Muita coisa por trás. Que tal a gente fazer um treino aqui? Tá. Vamos treinar isolar X, tá bom? Que é o que tu vai ter que fazer muito nesse assunto também e ainda não apareceu. Para encontrar valor de alguma coisa. Então vamos ver como é que tu tá de isolar X. Isso aí vai te dar confiança para conseguir fazer conta em outros assuntos, tá bom? Tá. Então tá, vamos lá. Vamos ver se tu consegue isolar o X aqui nesta. Beleza? Será que você consegue chegar na resposta aí para mim? É delta, né? Não, é isolar X. Não, mas Encontrar valor tem. de X. X igual a alguma coisa. Mas é 3x mais 9? Sim, mas tu tem que isolar o X. Sim. Então junta todo mundo que tem X de um lado e quem não tem do outro, né? Não tem mais a ver com o assunto que a gente estava vendo, é outra coisa agora. Agora é isolar X, que nem lá antigamente. Então deixa todo mundo que tem X de um lado e quem não tem do outro. X igual a 9. Oxe, foi rápido essa. Vamos ver se é isso mesmo. 3x menos x igual a 27 menos 9. 2x igual a 18. Pô, foi legal. Gostei de ver. Então não tinha delta, né? Só fazer um negocinho lá. Beleza. Isolar x, coisa boa. Agora vamos isolar x num negócio mais tenso. Pode ser que dê fração a resposta, hein? E aí, essa aí, será que você conseguiria? Com frações? Vamos ver. Tem que fazer, tipo assim, o mesmo denominador para todo mundo? Sim. Se 2 e 3 são menores que 5, eu não posso fazer, tipo, o denominador ficar 5 mesmo? Não. Você tem que usar um múltiplo, né? Tem que ser um múltiplo de 5, de 3 e de 2. Por isso que a gente fala de mínimo múltiplo comum, né? Aí o MMC que eu fiz deu 25. Não, 25 não é múltiplo de 2, 25 é ímpar. Tem que ser um número par, né?
Qual é o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 5, quanto na do 3, quanto na do 2, né? Talvez não apareça na do 2 esse número. Mas tem um número aí que é múltiplo de 5, de 3 e de 2 ao mesmo tempo. É assim que a gente faz a MMC, né? Uhum. E aí? Só pode ser 2. Como assim? Porque não tem nenhum número na tabuada do 2, tipo, que comece assim que não seja 2. Nossa, não faz sentido nenhum o que você falou. Como é que o 2 vai ser um múltiplo do 5? 5 vezes quanto dá 2? É. Faz sentido, né? Então, né, é o tipo de coisa que se tu colocar numa prova, o professor vai te dar 0 e não vai te dar meio ponto, né? Porque são coisas assim lá do começo, entendeu? Uhum. Tem que tomar cuidado, assim. Tu pode errar uma conta, né? Errar uma conta de mais, de menos, tranquilo. Só que tu tem que mostrar que tu entendeu pelo menos o que a pergunta tá pedindo. Então, tu dizer que o MMC é 2, né? Se tu refletir um pouco sobre isso, tu vai ver que não faz sentido, né? O MMC aqui é 30. 30, sim. Isso. Então, o número que vai aparecer na parte de baixo aqui de todos é 30. Tá bom? Tá. Aí tu tem que se perguntar, né? O jeito mais rápido é assim. Qual o número vezes 5 dá 30? 6. 6, exatamente. Então, tu vai multiplicar por 6 em cima e embaixo. Qual o número vezes 3 dá 30? Número vezes 6. 3. 3 que dá 30. Aham. 10. É. Então, 10. 10. Esse 2 não tá fora da brincadeira. Porque tem 1 aqui embaixo dele. Qual o número vezes 1 dá 30? 30. Isso. E vezes 2? 15. Pronto. Agora vai ficar todo mundo com 30 embaixo. Tu não precisa ficar pensando de novo, mas quanto que dá 6 vezes 5? Pô, você sabe que dá 30. A gente já fez isso tudo para dar 30 embaixo. Tá. Então aqui dá 30, 6 vezes 3, 18x. Aqui também 30, 10 vezes 7, 70. Aqui 30, 30 vezes 2, 60. E aqui 30, 15x. Agora que tem 30 embaixo de todo mundo dos dois lados do igual, e tu brinca só com a parte de cima, entendeu? Uhum. Beleza, agora isola o x para nós aí. Vai dar fração o resultado, não vai? Tranquilo, eu tirei os números da cabeça. Faz sentido fazer fração. Deu menos 10 dividido por 3. Opa, parece que tá certo, porque o 18 vem para cá, vai ficar 3x, e o 70 vai para lá, vai ficar menos 10. Então vai ficar x igual a menos 10 por 3. E de fato não dá para fazer essa divisão, por quê? Porque o 10 não é múltiplo de 3. Daí fica assim mesmo, né? Sim. Show! Bem, então é isso, né? Tem bastante coisas aí. Eu acho que na tua situação seria legal a gente ter pelo menos uma aula por semana, tá? Uhum. Para a gente poder ver a matéria que o professor está passando, poder revisar coisas antigas, né? Porque é muito ruim, né? Ir para aula e o professor está falando lá e a gente não aprende nada, né? Perda de tempo, né? Deve ser o que está acontecendo, né? Sim. Tu vai lá e, pô, daí não vale a pena, pensa. São 12 anos de escola, 200 dias por ano, vezes 4 horas no mínimo que tu fica na escola, é muito tempo jogado fora, né? Uhum. Então, com uma orientação assim semanal, uma horinha eu tenho certeza que é suficiente aí. Porque o básico, né, que é isolar X, você consegue. Mas tem alguns detalhes aí que precisa melhorar ainda, né? Uhum. Fração, interpretação, coisas com ângulo, né?
Sim. que por causa da pandemia ficou muito zoado, né? Ano É. passado, né? Na verdade, no primeiro ano que tu vê um monte de coisa sobre seno, cosseno e tangente, você provavelmente não viu nada. É. Daí o segundo ano você também não vai entender nada, porque tinha que ter visto o assunto do primeiro ano. Sim. E no terceiro aqui usa tudo isso para resolver problemas, né? De retas e tal. Então não é que tu não tá entendendo a matéria lá, tu conseguiu fazer as contas que eu te pedi depois que eu expliquei. Tu só não conseguia quando envolvia coisas do passado, né? Uhum. Pode crer. Então é isso, precisando aí é só chamar, tá bom? Tá bom. Vou te mandar aqui as coisas que nós fizemos, que a gente fez conta pra caramba. Uhum. E é isso, e é isso. Belezinha? Certo. Então tá bom. Se precisar de algum livro, algum material aí, eu te mando também. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite, valeu.